Flávio Valadares. Graça e paz, muito boa noite a todos, amém? A palavra de hoje tem como tema: somos alcançados pela graça. E o versículo-chave é Romanos, no capítulo 5, e o versículo é o 20. Romanos, capítulo 5, no versículo 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Muito bem, meus amados, podem tomar assento. Você que está nos assistindo online também seja muito bem-vindo a este culto de Conexão Vitória. Ele acontece aqui no município de Serra, no bairro de São Diogo, todas as quartas-feiras. Então vamos dar uma introdução nessa palavra. Então, no culto de conexão, nós iremos passar então do princípio, lá de quando o verbo ele estava com Deus, e o verbo ele era o próprio Deus. Eu peguei isso antes do louvor, né? Iremos fazer um tour sobre o Velho Testamento, onde nitidamente nós vemos de forma preponderante Deus agindo por meio da justiça. Aí eu grifo uma hashtag aqui, justiça, porque nós vamos ouvir muito ainda no decorrer dessa palavra, justiça. Iremos ver o preparo para a vinda, ou seja, a chegada de Jesus e a introdução do projeto de Deus por meio da cruz até chegarmos à salvação pela graça. Esse é o spoiler da palavra. Muito bem, nós temos aqui do Velho Testamento, nós podemos citar inúmeros momentos de que Deus, ele usa fortemente a justiça para fazer o quê? Punir o pecado. Vamos começar pelo exemplo aqui de Adão e Eva, a punição. Após a desobediência, a punição para o pecado foi a retirada do homem, da onde? Do plano eterno. E os seus dias, então, começaram a ser limitados. Vou citar outro exemplo aqui também, de como Deus tratava a questão da justiça. O dilúvio, por exemplo, ele acabou com toda a raça sobre a superfície da terra, e somente a Noé e a sua família, Deus preservou. Veja que Deus, ele executa a justiça com o seu falar. Entretanto, na contrapartida da situação, da sua ira contra o pecado, Deus, ele sempre vai dar uma saída para aqueles que, estão junto a eles. Eu grifo essa palavra, junto a eles. Sempre vai haver uma saída. Vamos ver mais uma situação aqui da justiça de Deus lá no Velho Testamento. A destruição de Sodoma e Gomorra. Deus, ele puniu com fogo do céu e emplacou a sua ira por meio da justiça divina, porque o pecado, mais uma vez, ele estava arraigado, ou seja, enraizado no povo. Então Deus, ele destruiu toda a cidade, porém, mais uma vez, deu a saída para aqueles que estavam, estavam juntos. Vamos aqui a mais um item, a punição dos egípcios com as 10 pragas devido à perseguição do povo de Deus, e a justiça divina, por fim, segregou a vida de todos aqueles que não tinham a marca da promessa. E a sombra da morte, ela varreu todas as casas, mas dos que estavam juntos, tiveram a sua vida preservada. Mais uma vez, Deus e a sua justiça. A insurgência contra a liderança, vamos ver aqui o exemplo de Corá, de Datã e Abirão.
Estes levantaram contra Moisés e Arão. Então a justiça de Deus, ele age novamente. A terra, ela se abriu como se fosse um grande terremoto e ali engoliu ainda vivos. A justiça de Deus é tremenda. O Velho Testamento, ele é repleto de situações assim. E eu grifo para vocês, porque ainda nós estamos tratando da parte da justiça de Deus. Olha que Deus manda Saul destruir todos e tudo, entre até mulheres grávidas, crianças, animais, todos os amalequitas eles deveriam ser mortos a fio da espada. Que palavra dura. A justiça de Deus, mais uma vez, implacável contra as barbaridades praticadas pelos amalequitas, que eu digo que os amalequitas eles representavam aqueles que atacavam o povo de Deus. Mais uma vez, a justiça. Deus operando no Velho Testamento. E é a pergunta que eu faço para nós mesmos. É por que a ira de Deus, por meio da justiça, ele é tão latente no Velho Testamento? Nós vamos ver que eu citei só algumas passagens, existem inúmeras passagens. Sabe por quê, meus amados? Porque Deus, ele abomina o pecado. E todos aqueles que praticam conscientemente, de forma intencional e direcionada, tornando-se inimigos do Pai, inimigos de Deus. Deus, mais uma vez, ele utiliza da sua força e expressão por meio da justiça e de forma rígida e eficiente, eficaz e plena. Ele fulmina o pecado e todos os que são gerados por influência do próprio. Portanto, eu poderia ainda citar mais outros exemplos, bem mais pesados ainda da justiça e da ira de Deus. Quer ver uma situação? No livro de Jeremias e de Ezequiel. Eu vou deixar para vocês, na curiosidade, de vocês lerem esses livros, porque lá você vai ver de forma bem expressa como é que Deus agia ainda na justiça. Se você achou que a palavra está um pouco pesada, quando vocês lerem Jeremias e Elias, vocês vão ver como é que era a situação. A implacável justiça de Deus. Mas é o seguinte, tudo isso é para mostrar que Deus, ele protege os seus filhos, mas ele abomina com toda a sua força o pecado. Deus, ele é misericordioso, ele oferece perdão e salvação para aqueles que lá no início eu falei, grifo, hashtag, estamos o quê? Estamos juntos. Aqueles que estavam juntos. Deus tem salvação. E para demonstrar isso, Deus chegou a se arrepender até da sua criação. Então ele estabelece uma nova chance e uma nova oportunidade para a sua criação. Daí começa um novo ciclo por meio de quem? De Jesus. Deus começa a tratar o pecador e a justiça do olho por olho, dente por dente, não da mesma forma. E Deus estabelece um novo tratamento para com a humanidade. Então Deus ele começa a dar sinais de que iria combater o pecado, mas de outra forma. Aqui a gente já está saindo já lá do Velho Testamento, e já estamos começando a entrar aqui no Novo Testamento, para nós entendermos qual o plano de Deus. Então, Deus ainda, no Velho Testamento, usa profundamente o profeta Isaías para dar instruções à humanidade de que o pecado ele seria tratado por meio do amor. Eu grifo amor em caixa alta. Eu não mais por meio da justiça. Veja no que diz o capítulo 9 do livro de Isaías, no versículo de 1 ao 6. Isaías, capítulo 9, no versículo de 1 ao 6. Eu vou ler na íntegra. Abre aspas. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz.
e sobre o que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu essa luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentastes. Todos se alegrarão perante a ti, como se alegram na ceifa e como se exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Deus já no Velho Testamento viramos a bandeira da justiça para a bandeira do amor, e Isaías já estava apontando a chegada do próprio amor encarnado, que é Jesus. E não digo que Deus não produz a justiça, mas ele utiliza dela por meio de Jesus, que de forma intransferível é o único suficiente, capaz de produzir a vida por meio da sua vida. O pecado, ele tentou separar o homem de Deus, porém, Jesus, ele exterminou o pecado e não o pecador. E a cruz foi o ponto de partida para uma nova história. Havia uma condenação de morte eterna para toda a humanidade. A existência do homem ela seria sem propósito algum. Mas o amor incondicional de Deus nos alcançou. E Deus estabelece então um novo testamento para com a humanidade, que foi assinada com letras de sangue e atestado pelo próprio Jesus Cristo. Portanto, a cruz é o princípio de que Deus inicia um novo projeto para o homem, em outra visão da humanidade por meio do amor. Aquela justiça que eu havia comentado com vocês no Velho Testamento tomou uma nova roupagem, e Jesus, ele é o protagonista disso tudo. Então vejamos agora o que Deus faz, uma nova aliança com a humanidade. Jesus, ele poderia emplacar toda a justiça de Deus que lhe foi outorgada pelo Pai. Porém, Jesus, ele abriu mão de sua glória e não usou do seu poder para exterminar a humanidade por causa da mancha do pecado. Entretanto, sua presença já era suficiente para expelir o pecado do homem. E então a genuína paz e liberdade da escravidão do pecado era notória por onde que Jesus passava. Daí já não era necessário guerras, já não era necessário espada, morte, choro, gritos, desesperos, olhares de temor, terror, guerra, destruição e reticências, que nós vimos aí numa pequena passagem sobre a justiça no Velho Testamento. Então vou citar de algumas formas que Jesus ele utilizou em amor para aniquilar o pecado da vida do homem, e então deu uma nova oportunidade de vida. Olha só, em Mateus, no capítulo 8, no versículo de 1 a 4, também no livro de Lucas, nós citamos a cura do leproso. Aí Deus falou só uma palavra: seja limpo. Temos a cura do paralítico também em Mateus 9, 2, 8. E que Jesus disse: pega a sua cama e anda. A cura da mulher com hemorragia, também no livro de Mateus. Jesus curou a mulher que sofria de hemorragia. Filha, sua fé te curou. A cura do cego de nascença. Onde Jesus passava, havia transformação. O pecado, ele era expurgado. Jesus curou um homem cego de nascença e fez-o enxergar pela primeira vez em sua vida.
a cura do centurião, pediu ajuda a Jesus. Nós estamos vendo aqui a cura do possesso de Gadareno. Também está no livro de Mateus 8, de 28 a 34. Jesus curou um homem possesso de demônios que vivia no sepulcro de Gandara. Mas, resumindo, por que eu estou frisando Deus justiça e Deus amor? Porque eu quero chegar aqui na parte que nós estamos. Para nós chegarmos a conhecermos mais intimamente a Deus, nós precisamos conhecer a Deus desde o princípio. Porque eu quero mostrar para vocês que somos um povo abençoado demais. Porque Deus escolheu que nascêssemos neste milênio, dentro deste século. Conhecemos por meio da palavra viva de Deus toda a guerra entre Deus e o príncipe das trevas com o pecado. Sabemos que no Antigo Testamento, até a primeira vinda de Jesus encarnado como homem, muito sangue, muita dor, muitos homens e mulheres de Deus deram suas vidas. E ainda quanto mais o sangue caía pelo chão, mais se acendia o implacável amor de Deus, para que hoje, de forma íntegra, nós pudéssemos estar aqui na igreja do Senhor, louvando de forma livres. E hoje, após a justiça de Deus demonstrada no Antigo Testamento, vivemos o amor de Deus, que é mais forte que o próprio produto do pecado na vida do homem. E o que é o produto do pecado na vida do homem? É a morte. Jesus, por meio da cruz, ele iniciou um plano de salvação para nós que somos seus filhos e para aqueles que estão juntos da cruz. Nós somos escolhidos por Deus para vivermos a era da graça. É um privilégio, meus amados. É um privilégio muito grande para nós, porque pela graça de Deus é que nós somos salvos, e não é por nós, é por Ele. A graça de Deus nos insere num plano de resgate e salvação, que o nosso limitado saber ele não consegue alcançar o inimaginável mundo que o nosso Pai tem preparado para nós. Os cenários da vida antiga para os cenários da vida moderna mudou, porém o pecado, ele continua ainda a enganar a humanidade, todas as mais modernas formas para anular o processo de Deus para o resgate por meio da graça. Para finalizar, é preciso estarmos muito alinhados com o propósito de Deus. Estarmos, como eu disse lá no princípio, estarmos juntos, unidos, ajustados no amor de Cristo. Nós venceremos este tempo da graça, e em breve, muito em breve, nós estaremos com o nosso Deus. Este é o último momento da graça de Deus na terra. Não há tempo para perdermos. Não há tempo. O próximo momento não vai existir mais. O momento é agora. Porque todos os sinais que Deus deixou na Bíblia, eles já estão se cumprindo. A igreja, ela já está preparada para o vem. E se nós entendemos esse momento, que é o momento da graça que nós estamos vivendo, nós vamos dar muito valor e não vamos distrair com as distrações que hoje o mundo oferece para a humanidade, a fim de iludi-los pelo pecado e retirar o que Deus tem de mais precioso para a humanidade, que é uma vida eterna com Deus, que não se limita pela morte terrena. A vida, ela vai continuar. Então, meus amados, aproveitemos o momento da graça, porque Ele é único. Amém? Vamos colocar de pé. Esta é a palavra que nós temos para esta noite, alcançados pela graça.